Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java oferecido pela DevDojo. Nessa aula nós vamos continuar falando um pouco sobre os executors e mais precisamente nós vamos falar sobre um executor muito interessante. Na última aula, Executor Test, nós falamos sobre o New Fixed Thread Pool, New Cached Thread Pool e New Single Thread Pool Executor. Nós falamos sobre as diferenças entre cada um deles e agora nós vamos trabalhar com um outro tipo de thread pool, o Schedule Thread Pool. Bom, vamos criar uma nova classe aqui, teste, botão direito, class, Schedule Thread Pool teste. E vamos criar aqui private, primeiro vamos chamar executors.new schedule thread pool, passando 1, e vamos associar esse cara, não está dando, então vamos criar aqui diretamente private static final schedule executor service schedule, vamos colocar schedule executor service recebe executors.new schedule thread pool. Esse é um carinha bem interessante porque algum momento da vida de vocês vão se perguntar como é que eu faço para agendar uma tarefa para que execute de tanto em tanto tempo. Então, se um dia vocês pensarem sobre isso, venham direto nessa schedule thread pool, porque é ela que tem os métodos para nós fazermos o agendamento de execuções de tempo em tempo. Vamos criar aqui um método private static void. Vamos fazer um método que vai bipar, escrever bip no console, de tantos em tantos segundos. Então, nós temos alguns métodos dentro desse schedule executor service. Nós temos o schedule, nós temos o schedule with fixed delay e nós temos o schedule at fixed rate. Vamos falar sobre cada um deles, mas o schedule é o mais simples e eu só vou apenas citar. O que ele faz? Você tem que passar aqui dentro um runnable, você vai passar um tempo aqui, por exemplo 5, e esse time unit aqui, que pode ser milliseconds, seconds, days, hours, microseconds, minutes, nanoseconds, algum desses. Então, por exemplo, quando você faz isso, você está falando que esse runnable vai executar uma vez em 5 segundos. Então, se você quiser agendar, eu quero executar em 24 horas, você faz isso e troca aqui, por exemplo, para hours. Então, esse carinha vai executar uma vez apenas esse runnable em 24 horas. Agora, vamos falar sobre os outros dois que eles são bem interessantes. Vamos criar aqui uma variável final, runnable, vamos chamar ela de beeper. E vamos criar aqui um new runnable. Vamos utilizar aqui um pouquinho de classes anônimas, que faz tempo que nós não utilizamos. E eu vou fazer o seguinte, em vez de escrever apenas o beep, eu vou colocar aqui a hora exata. Então vamos utilizar aqui new simple date format. Desse simple date format nós vamos colocar aqui um formatador apenas para hora, minuto e segundo, mm. Em seguida nós vamos formatar aqui .format new date. Legal. E vai ficar bem legalzinho. Bip. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar... Primeiro vamos fazer dessa forma e daqui a pouco nós incrementamos esse carinha. Vamos criar então, vamos chamar aqui o schedule executor, é uma palavra difícil de falar certo, service, e vamos começar com o mais simples, que é esse at fixed rate. Eu vou chamar quem? Vou passar esse beeper, é um runnable, tem o método run. Eu quero, ele tem aqui esse initial delay,
Então, eu quero que ele espere 1 segundo e já execute. E eu quero que a cada 5 segundos, time unit, ele execute novamente esse mesmo beeper. Vamos criar o nosso método main, por isso que nós criamos todo estático. E dentro desse método main, vamos chamar o pip, Ctrl Shift F10. Então, 44, ele tem que ser 49 agora, o próximo beep. Legal, 49. Vamos lá, 54, 54. Beleza, então está funcionando perfeitamente. Qual é o outro que nós temos? Então, esse schedule at fixed rate, esse vai executar essa task a cada 5 segundos, com um tempo de delay de começo para começar em 1 segundo. Se você quiser começar amanhã, você... Eu nem sei o... Ah, tá, em seconds você teria que colocar aqui os segundos para chegar da 24 horas. Mas aqui nós estamos falando para começar imediatamente. Aí outra coisa é... Nós vamos agora trabalhar com o schedule with fixed delay. Vou colocar a mesma coisa, só que eu vou comentar esse daqui. E a diferença ela não vai ser perceptível agora. Nós vamos fazer uma modificação. Você vai ver, coincidentemente, no mesmo horário, no mesmo segundo. Vamos fazer o seguinte. Então, é exatamente a mesma coisa, só que a forma como eles funcionam quando você tem algum delay de processamento é diferente. E para adicionar um delay de processamento, vou colocar aqui time unit. Ponto, deixa eu ver. Minutes, hours, segundos. Ponto sleep. E eu vou colocar aqui... Temos 5, eu vou colocar 2. Então, vamos colocar um try catch aqui. Legal. E vamos voltar para o schedule at fixed rate. Legal. Então, nós vamos ver aqui que ele vai executar 40. Ele vai executar agora com 47. Por quê? Ops. Era para ele executar com 47, não com 40. Vamos parar aqui, vamos ver por que ele está errado. Então temos aqui o time sleep, time unit.seconds.sleep 2, era para ele dormir 2 segundos. Vamos aumentar esses segundos para 5. Ctrl Shift F10. Na verdade está certo. Desculpa, eu que confundi as coisas. O que está acontecendo aqui? Quando nós utilizamos o schedule at fixed rate, é um pouquinho complicado, às vezes você confunde os dois. Ele vai executar a tarefa a cada 5 segundos. Ou seja, nós executamos o primeiro, nós falamos para ele dormir por 2. Ou seja, ele dormiu por 2 segundos. Depois de 3 segundos, ou seja, se passaram 5, ele executou a tarefa. Se nós colocarmos 6 segundos, o que vai acontecer? Ele vai executar aqui em 1, só que ele vai levar 6 segundos. E quando acabar esses 6 segundos, ele vai executar. Então aqui vai ser 7. Então, ele vê que você passou 1 segundo do tempo e já executa quando essa thread volta. O que é diferente do schedule with fixed delay. E foi por isso que eu confundi. Por quê? Porque é o seguinte, digamos que nós temos aqui 5, 5. Lembre-se, com o schedule at fixed rate, o que vai acontecer? Se nós executarmos, vai passar 5 segundos, quando acabar, ele vai executar esse tempo. Agora, quando nós estamos trabalhando com o schedule with fixed delay, ele vai começar a executar depois do tempo de processamento. Então, digamos que você começou a executar, passou 5 segundos, ele dormiu por 5, depois que acabar esses 5 segundos que ele vai começar a contar mais 5. Enquanto esse schedule at fixed rate, ele não para de contar. Então, essa é a principal diferença. Nós vamos ver agora. Executamos aqui 11. Então, ele vai esperar 5 e depois que vai passar esses 5 segundos, ele vai começar
a contar mais 5, ou seja, vai aparecer aqui 21, viu? 21. Essa é a principal diferença entre o Schedule at Fixed Rate e o Schedule with Fixed Delay. Primeira coisa, o primeiro, ele não para de contar, o segundo, ele para de contar enquanto tiver processamento, depois que acaba o processamento que ele começa a usar esse tempo aqui que você definiu. Essa é a diferença entre os dois. E se você quiser cancelar, como é que nós fazemos para cancelar? Bom, nós podemos pegar aqui, introduzir uma variável local. Essa variável local é um schedule future. E através desse schedule future, nós podemos chamar aqui o schedule executor service. Nós vamos ter que cancelar apenas uma vez, certo? Então nós vamos chamar o schedule executor service.schedule. E nós vamos criar aqui um runnable. Poderia criar separado, mas eu vou criar aqui dentro mesmo. Vamos colocar aqui um salt cancelando. E vamos chamar esse schedule future cancel. E você tem esse booleano aqui, may interrupt if running. Eu prefiro colocar falso. Se estiver executando, executa. Não interrompe. E aqui nós vamos colocar schedule executor service.shutdown. Nós cancelamos a tarefa, mas eu não vou colocar shutdown, vou deixar aqui. E o schedule, da mesma forma aqui, você precisa passar o tempo. Então, digamos que depois de 20 segundos, muito tempo. Depois de 10 segundos, eu vou diminuir esse carinha aqui para 2. Time unit seconds. Eu quero que você cancele essa tarefa. Então, ele vai executar esse schedule depois de 10 segundos. Ctrl Shift F10. Então, ele imprimiu 15. Vai ser 5 mais 2, ou seja, 7. Vamos lá, 22. E agora para ele cancelar. Beleza, cancelou. Só que ele continua executando. Por quê? Porque lembre-se que nós estamos trabalhando com thread pools, com os executors. Para cancelar, você precisa chamar o shutdown. Executando novamente. Cancelando. E finalizado. Então, essa é a classe Schedule Executor Service. Ela é muito útil se você tiver que fazer algum agendamento de tarefas. Bom, eu vejo vocês na próxima aula. E o assunto da próxima aula vai ser Callable Interface. Então, vejo vocês lá. Até mais.